Olá, professores e estudantes aí. Já passaram aí pela primeira revisão, agora vamos fazer a segunda revisão, tá bom? Eu sou o professor Dyson Jardim aqui de Ciências, 7º ano, junto com vocês. Vejam aí. E aí a gente vai trazer para vocês alguns conteúdos que nós estudamos, tá? Então aproveitem esse momento para anotar aí os principais conceitos e também as suas dúvidas, tá? Para a gente depois tentar tirar a dúvida de vocês. Vamos então iniciar relembrando aquele assunto que é a cadeia alimentar, né? Então a gente trouxe aí para vocês alguns conceitos relacionados à cadeia alimentar. E aí a gente fala que a cadeia alimentar é uma sequência linear da transferência de matéria e energia que acontece em um ecossistema, na qual é possível observar uma sequência de organismos servindo de alimento para outros. Então a gente observa essa imagem ao lado, ela traz para a gente aí uma grande diversidade de animais e também de plantas. A gente já sabe que na cadeia alimentar, ela inicia lá com os produtores, que são plantas, são algas, são aqueles que produzem o seu próprio alimento, são seres autotróficos. E aí ela passa, como o próprio nome já diz, em uma cadeia, onde ocorre o processo de transferência de energia. Então, o produtor, ele produz a sua energia através da fotossíntese. E aí vem o primeiro consumidor, o que a gente chama de consumidor primário. E aí ele vai se alimentar ali daquela planta e ele vai consumir o quê? A energia. Porque a gente já sabe que o consumidor, ele não consegue produzir energia, Ele não consegue realizar ali fotossíntese porque ele precisa se alimentar. E ele se alimenta por quê? Ele precisa de energia. Então, a cada etapa que vai acontecendo ali numa cadeia alimentar, o fluxo de energia também vai mudando, tá? Então, ele vai ali, perdendo energia de acordo com o grau de consumidor. E o último é o decompositor, Então, ele vai ter o primeiro nível trófico, que é o produtor, e o último nível trófico é sempre o decompositor. E aí a gente vai observar alguns exemplos relacionados a essa transferência que é chamada de unidirecional no caso da cadeia alimentar. Olha só, essa transferência, ela sempre se inicia ali pelo produtor, A gente tem aqui o produtor. Quem é um produtor? O que produz o seu alimento. Seres autotróficos. Aqueles seres que utilizam a energia solar, o CO2, o gás carbônico e a água para produzir o quê? A glicose. Então, ele vai produzir a glicose através do processo de fotossíntese e vai conseguir aqui, se desenvolver. Tá? Então, a gente tem a representação do Sol para mostrar uma cadeia que é unidirecional. A gente observa primeiro essa setinha que está em azul. A gente tem aqui o produtor, que é a planta. Logo em seguida, a gente tem o gafanhoto, que é o consumidor primário. A gente tem aqui a presença do passarinho, que é o consumidor secundário. E aqui ela vai seguindo, a linha de consumidor. Quando a gente chega bem aqui, nessa espécie, essa setinha vai para cá, para o decompositor. Então, quando a espécie morre, ela fica ali no ambiente, ocorre a ação dos decompositores, que são quem? Bactérias e fungos. Eles irão decompor aquele ser e aí ele vai trazer novamente para o solo substâncias que são chamadas de inorgânicas, sais minerais. E aí esse solo acaba se tornando mais fértil, e o solo mais fértil é bom para quê? Para o desenvolvimento da planta. Tá? Então está tudo em cadeia, como a gente consegue observar. Se eu analisar essa cadeia, observando a seta que está em lilás, eu consigo observar outra cadeia alimentar
de transferência unidirecional, ou seja, vai seguir uma única direção. Eu tenho aqui a planta, olha aqui, ó, a plantinha, a árvore, sendo produtor, né, ser autotrófico. Aqui eu tenho o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, e aqui eu tenho de novo o processo de decomposição. E por que eu tenho, professora, várias setinhas aqui? Porque esses seres podem entrar em processo de decomposição antes de chegar, por exemplo, lá no seu consumidor terciário, né? Então, se essa árvore aqui, ó, ela cai aí na natureza, ela fica aí nesse solo, ela vai se decompor, né? Se esse animal aqui, ó, ele fica aí no solo também, ele morre, ele vai se decompor, né? Então, qualquer uma dessas etapas, se o animal morrer, estiver ali no solo, ele vai também se decompor, né? Por isso que a gente observa várias setinhas apontadas ali para o centro, porque o centro representa a decomposição, que é justamente a ação de fungos e bactérias. Elas irão decompor aquele indivíduo, né, aquele ser que está morto ali no ambiente, trazendo para aquele solo sais minerais e substâncias inorgânicas, tornando esse solo fértil, o que vai favorecer o desenvolvimento das plantas. Tá bom? Vamos continuar observando outras informações sobre a cadeia alimentar. As cadeias alimentares são compostas por organismos que podem ser enquadrados em 3 categorias. O primeiro é o produtor, plantas, algas, seres autotróficos que realizam fotossíntese. Segundo, consumidores, aqueles que precisam se alimentar, que podem ser seres herbívoros ou seres carnívoros, vai depender ali do tipo de alimento que aquele animal, né, consome. E o terceiro são os decompositores, né, os decompositores que podem ser fungos ou bactérias. Aqui a gente tem a imagem de um cogumelo, né, representando ali os fungos que realizam o processo de decomposição, também, né, como meio de alimentação ali dos fungos no caso, tá? E quanto à teia alimentar, vamos relembrar o que é a teia alimentar. É a representação mais adequada para mostrar a complexidade de um ecossistema. A teia alimentar, ela vai mostrar o que acontece na natureza de forma real, né? Porque não existe uma sequência lógica ali para determinado tipo de espécie. Ela tem uma grande variedade ali de alimentação também, tá? Então, as cadeias alimentares, elas são lineares, como a gente observou anteriormente, o que não mostra, na verdade, a verdadeira complexidade que acontece em um ecossistema. Né? Aqui a gente trouxe a foto que representa a região amazônica, né? A gente tem a imagem da Vitória Régia, mas a gente faz a gente pensar, né, na grande diversidade que tem a nossa região. Né? A gente tem uma grande diversidade tanto de plantas quanto de animais, né? Então não existe uma sequência lógica de alimento, né? Por exemplo, a cobra não come sempre o sapo, né? Existe um outro animal que a cobra também pode se alimentar. O sapo não come somente um insetinho específico, não. Ele tem uma outra variedade ali também de alimentação, tá? Então, a teia alimentar, ela mostra justamente isso. As várias opções que acontecem no ecossistema de uma forma bem natural, né? Bem dinâmico também. Vamos observar em um exemplo com vocês. As teias alimentares mostram várias cadeias alimentares interligadas e ocorrendo ao mesmo tempo. Assim sendo, é mais complexa que a cadeia, mostrando a transferência de matéria em diferentes direções. Aqui a gente tem a representação de uma teia alimentar. Observem aqui embaixo, nós temos os produtores, né? Primeiro nível trófico. Só que em cima eu consigo observar várias setinhas que mostram pra gente diferentes tipos de alimentação, né? Diferentes cadeias alimentares. Eu tenho, por exemplo, esse ratinho, ó, que está bem aqui ao centro. Ele vai se alimentar ali de uma planta e ele vai ter como consumidor 2 opções aqui nessa teia alimentar. A gente tem aqui a coruja e tem o gavião, né? Então, observe que ele pode servir de alimento para a coruja, para o gavião,
ou para essa outra espécie aqui. Né? Eu tenho também o exemplo do sapinho. Olha aqui o sapinho. Ele pode se alimentar aqui de um grilo, né, de um gafanhoto, e aí ele pode servir de alimento tanto para a coruja quanto para a cobra, né? Então, na teia alimentar, eu consigo observar várias cadeias alimentares, né? A gente consegue observar essa relação que existe entre as espécies, tá bom? E aí a gente vai observar outro exemplo de teia alimentar. Olha só na nossa próxima imagem, eu tenho aqui novamente, iniciando sempre com o produtor, eu tenho uma representação aqui da borboleta, que é o consumidor primário. Aqui eu tenho o consumidor secundário, consumidor terciário e logo em seguida eu tenho aqui, ó, o consumidor quaternário. Aí o que eu observo? Que eu tenho outra teia alimentar. Eu tenho o coelho, que também pode se alimentar dessa planta, sendo o consumidor primário, e logo em seguida, aqui, ó, no caso do gavião, ele vai se tornar o consumidor secundário se ele se alimentar desse coelho nessa cadeia alimentar, tá bom? Então aqui a gente tem um outro exemplo de teia alimentar, onde a gente consegue observar a interação dessas espécies, né? No caso aqui do coelhinho, se ele for alimentado aqui, ó, se a cobra se alimentar desse coelhinho, ele passa, né, a ser um consumidor, a cobra, né, ela é o consumidor secundário e o gavião passa a se tornar o consumidor terciário, tá bom? Então a gente tem aqui um outro exemplo de teia alimentar, a interação que acontece entre outras espécies também, tá bom? E é ela que acontece normalmente na natureza, né? No ecossistema acontece dessa forma. Existe uma interação muito maior entre essas espécies, tá bom? E aí a gente vai relembrar também quanto à classificação biológica, que foi outro conteúdo estudado nesta unidade. O que é uma classificação biológica? Vamos relembrar que é um sistema utilizado para organizar os seres vivos por meio de critérios pré-estabelecidos, né? E aí eu citei para vocês o exemplo, né, do supermercado, né? Quando nós vamos ao supermercado, a gente sabe exatamente onde está o produto que a gente quer, porque os produtos estão organizados, né? Estão organizados por setores, alimentação, né? Ou bolachas, né? Ou produtos de limpeza. Então, cada setor vai ter ali o seu produto específico. Então, houve essa necessidade na pesquisa, na ciência, de organizar também as espécies, né? Foi necessário organizar e ter um nome específico para aquela espécie, onde ela fosse conhecida mundialmente, né? Então, o nome da espécie é o nome que é falado, né, em qualquer lugar do mundo, no Brasil ou em qualquer outro país. Ela tem um nome que é em latim, tá? Então, houve uma necessidade justamente de ter um nome onde eu consigo reconhecer aquela espécie em qualquer lugar, né? Por exemplo, a gente tem o costume de chamar o que? A macaxeira, mas a macaxeira ela pode ter outros nomes em outras regiões, né? Pode chamar de mandioca, pode chamar de aipim, né? Dependendo ali do estado, dependendo da região, eu posso dar um nome ali para aquele alimento, né? Ou para alguma outra espécie de animal também. Só que ela sempre vai ter um nome específico na ciência, que é justamente esse nome da espécie, tá? Que geralmente está em latim. E aí, foi aí que começou o processo da taxonomia, que é uma área da biologia que estuda justamente isso, a classificação biológica ali das espécies. Então, a taxonomia é a área da biologia que é responsável por identificar, nomear e classificar os seres vivos. Tá? Então, toda vez que a gente lembrar de taxonomia, a gente vai estar lembrando de classificação dos seres. E ela vai agrupar esses seres em táxons. E aqui a gente tem, né, uma grande variedade de espécies de borboletas, né, nessa imagem. E vamos relembrar também as categorias taxonômicas de Linneu. Ele estabeleceu ali um sistema hierárquico de táxons,
também chamado de categorias hierárquicas. E aqui a gente relembra quais são essas categorias que foram criadas por Linneu. A gente sabe que ela vai iniciar aqui, ó, no topo dessa pirâmide, que é chamada de reino, né? Então, vai ter ali, por exemplo, o reino animal, o reino vegetal, o reino fungi, né? Então, vai ter ali a divisão desses seres por reino. Logo abaixo do reino, eu tenho o filo ou a divisão. O filo, ele está relacionado com a espécie animal. A divisão está relacionada com as espécies que são vegetais, tá? Então, sempre que eu falar ali de algum animal, eu vou relacionar a filo. Se eu falar de algum vegetal, eu estarei relacionando a divisão. Embaixo de filo eu tenho classe, depois da classe, ordem, depois da ordem, família, depois o gênero e, por fim, eu tenho a espécie. Tá? Então, espécie é aquele indivíduo que foi identificado, né? Então, a espécie vai estar dentro de um gênero, o gênero vai fazer parte de uma família, a família vai fazer parte de uma determinada ordem, a ordem de uma classe, a classe de um filo e o filo vai fazer parte do reino, tá? Então, ela vai seguir dentro dessas caixinhas. E aqui a gente observa, né, que a maior diversidade biológica entre os representantes está presente aqui, ó, no reino. Né? No reino vai ter uma grande diversidade biológica. Dentro de um reino estão ali vários tipos de espécies. E lá na espécie eu tenho o quê? A maior semelhança entre os representantes por categoria. Lembrando que a espécie são aqueles indivíduos que conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis, tá? Então, essa é uma característica bem importante da espécie. Para definir ali aquela espécie, é necessário que ela tenha essa característica de reprodução e de gerar descendentes férteis, tá? Então, ela vai seguir sempre essa ordem, começando no reino e finalizando aqui, ó, na espécie, tá? E aí, a gente vai relembrar o que é cada uma dessas categorias que foram, né, definidas por Linneu. A gente tem aí o reino, que é a maior das categorias, e ela é constituída por um conjunto de filos, tá? O filo é constituído por um conjunto de classes. A classe é constituída por um conjunto de ordens. Vamos observar o próximo. A ordem é constituída por um conjunto de famílias, a família por um conjunto de gêneros, o gênero por um conjunto de espécies e a espécie é o organismo capaz de reproduzir e originar descendentes férteis. Tá? Então, lembrando que o nome da espécie, geralmente, ela acompanha o nome do gênero e também do epíteto específico, que é justamente o nome específico ali da espécie. Aqui, por exemplo, a gente tem o nome, né, da espécie da onça pintada. Né? Então, eu tenho aqui ó, o gênero, que é pantera, e eu tenho onça, né? Então, o nome dessa espécie, o nome científico dela, que eu falo aqui ou em qualquer lugar do mundo, é esse, tá? Aqui na nossa região, a gente chama de onça pintada, né? Que é o nome comum que a gente utiliza para chamar essa espécie. E aí, a gente vai relembrar também a classificação em 5 reinos, uma classificação realizada por Whittaker. Nesse sistema, ele organizou em 5 reinos. O reino Monera, que são os procariontes unicelulares, que são as famosas bactérias. Os protistas, que são eucariontes unicelulares, autotróficos ou heterotróficos, que são os protozoários. Temos aqui o reino Fungi, que são o reino dos fungos. São organismos que são eucariontes, unicelulares e heterotróficos. Reino Plantei, reino das plantas, dos vegetais, são aqueles seres eucariontes que realizam ali, ó, fotossíntese. E o reino animal, onde nós estamos, o reino dos animais. Nós somos seres eucariontes, nós somos multicelulares e heterotróficos, tá bom? Aqui a gente relembra esses 5 reinos, né? Aqui, ó, o das plantas,
dos animais, dos fungos, dos protistas e das bactérias. Então, essa foi a definição do Ítarque, né? Os 5 reinos classificados. Depois, né, com outros estudos, com novas pesquisas, nós temos aqui, ó, a USE, que ele classificou em 6 reinos. Então, o que aconteceu para aparecer um reino a mais? Houve a extinção do reino Monera e a criação de 2 reinos, o reino da bactéria e o reino Archaea. O reino da bactéria, ele foi definido como organismos procariontes unicelulares, e esse reino, ó, que foi o último a ser criado, que está sendo bastante estudado também, são organismos procariontes autotróficos ou heterotróficos e que habitam em ambientes extremos. Por exemplo, apresentando altas temperaturas e concentração de metano ou enxofre, né, que tem ali dentro desse reino as arqueobactérias, tá? Os próximos são aqueles que a gente já observou anteriormente. Permaneceu o reino protista, com os protozoários, o reino fungi também com os fungos, né, os cogumelos, aqui ó, o reino plânteo também, os vegetais e o reino animalia, né, que permaneceu também aí com as suas características. E aí, além desses 6 reinos que a gente está relembrando com vocês, vamos relembrar também aquele conteúdo que nós trabalhamos sobre o reino dos vegetais. Né? A gente estudou toda a classificação do reino e a gente trouxe para vocês aquele grupo dos vegetais que são o grupo das plantas mais evoluídas, que são chamadas de angiospermas. Né? As angiospermas são aquelas que apresentam como características flores e frutos. Né? Então, existe uma grande diversidade dessas plantas. Tá? E a gente vai relembrar novamente alguns conceitos sobre as angiospermas. É um nome que vem do grego, onde angios significa bolsa e esperma significa semente, porque a semente desse grupo vai estar protegida ali pelo fruto, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, ó, o exemplo da manga, né, que está aqui numa mangueira. A gente sabe que quando a gente come essa manga, lá no meio eu vou encontrar o quê? A semente da manga. Né? Então, o fruto ele tem como objetivo proteger essa semente. É o grupo mais variado entre os componentes do reino. E ele vai possuir ali raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. Tá bom? Quanto às flores, vamos observar que é das flores que as angiospermas produzem sementes e frutos. A gente já sabe que a flor é responsável pelo processo de reprodução dessas espécies. É lá na flor que eu encontro o órgão masculino e feminino, onde acontece o processo de encontro dos gametas e a fecundação. E aí a flor, para chamar a atenção dos insetos, para aumentar ali o seu processo de polinização, ela utiliza algumas estratégias, que é justamente aqui, ó, o odor agradável e um líquido açucarado chamado néctar. Né? Então, os agentes polinizadores que precisam aqui desse néctar, como por exemplo a abelha ou outro inseto, a borboleta, né? Ela vai pousar lá na flor, que vai estar com cheiro agradável, chamando a atenção, pétalas coloridas, e vai ali nesse processo de alimentação, ela vai levar o pólen de uma flor para outra, porque nesse processo ocorre ali a polinização, né, e a reprodução. Quando ocorre a união de gametas e a fecundação, vai se formar o fruto e a semente. Tá? E a gente vai relembrar com vocês quais são as partes das flores. Vamos iniciar com o órgão de suporte, que é o pedúnculo e o receptáculo. O pedúnculo, ele vai ligar a flor ao resto do ramo, e o receptáculo é uma dilatação que acontece na zona terminal do pedúnculo. Eles estão bem pertinhos um do outro, tá? Logo em seguida, eu tenho aqui os órgãos de proteção, que é o cálice, que é o conjunto de sépalas, que são as peças florais mais parecidas com as folhas. Geralmente elas são verdes. E aí a função é proteger a flor. A corola é aquele conjunto de pétalas, né, que são coloridas, perfumadas
e que são produtoras de néctar para atrair os animais. E eu tenho também aqui, ó, os órgãos de reprodução. O androceu é a parte masculina da flor, é onde tem os estames, e o gineceu é a parte feminina da flor, é o conjunto de carpelos, onde tem ali, ó, o ovário e os óvulos, tá? Para que seja possível o processo de reprodução. E aqui a gente tem uma imagem para finalizar, para mostrar para vocês justamente essas diferenças. Olha aqui, ó, a sépola geralmente é verde e as pétalas aqui, ó, geralmente são coloridas, perfumadas e apresentam ali o néctar. Essa estrutura é a estrutura masculina, onde eu tenho o estame, e aqui é a estrutura feminina. O que eu tenho na estrutura feminina? O ovário aqui, ó, o ovário, que é essa região, e esses pontinhos aqui são os óvulos, né? Então, quando eu encontro aqui, ó, o processo de polinização acontece, forma o tubo polínico, ele vai descendo, 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 encontrou com o óvulo, ocorre a fecundação. A semente é formada a partir justamente desse óvulo, e essa parte aqui do ovário, ó, vai formar o fruto, tá? Então, todo esse processo de reprodução acontece ali, ó, na parte da flor, né, quando ocorre o encontro desses gametas.